Boa noite, graça e paz a todos. Eu gostaria de falar um pouco com vocês, usar esse instrumento maravilhoso de comunicação para que todos venham ouvir a palavra de Deus, onde Jesus fala que esse evangelho será pregado aos quatro cantos do mundo. Preste atenção na palavra de Deus que você vai ouvir hoje, que você venha entender o que é o evangelho. Te faço uma pergunta: você conhece o verdadeiro evangelho de Deus? Aí talvez você venha me dizer assim: irmão, conheço sim o evangelho. Você fazeria outra pergunta: então, conhece, irmão? O qual você conhece? Qual é o evangelho que você conhece? Eu não estou falando das heresias. Estou perguntando do evangelho das heresias que muitos estão anunciando para vocês, causando transtorno à sua fé, causando revolta, achando que Deus o largou, o seu propósito que você esperava de Deus não aconteceu através do evangelho que anunciaram a vocês. Então vocês perderam as suas fé, abandonaram a fé, retrocederam a fé. Ou talvez você que nunca ouviu o evangelho de Deus. Eu não estou falando do evangelho da casa, carro. Não vou falar desse evangelho para vocês trabalhando no trabalho, pobre hoje, amanhã rico, canetas e vassouras ungidas, fogueira santa, roja ungida, copo d'água em cima de TV, orações aos mortos, idolatria a bonecos de gesso ou de pau, uma vida só de felicidade, a proibição de doação de sangue, a negação da existência do inferno e por aí vai, etc. Não e não. É desse evangelho que eu estou falando. Não é desse evangelho dos homens e suas heresias, mas sim desse evangelho. Marcos 1,15 diz assim a palavra do Senhor: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no evangelho de Deus, no evangelho de Deus Pai em Cristo Jesus. É deste evangelho que eu estou falando, da palavra de Deus, do arrependimento e renúncia. Disse Jesus em Lucas 9, capítulo 9, versículo 22: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E também em Marcos 8,35, Jesus vai falar: quem quer, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e a quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salva-la. Arrependimento e renúncia, é desse evangelho que eu estou falando. Arrependa dos seus pecados, arrependa-se da idolatria, arrependa-se da homossexualidade, arrependa-se do adultério, arrependa-se da feitiçaria, arrependa-se da bebedice, arrependa-se do roubo, arrependa-se da mentira, arrependa-se do homicídio, arrependa-se da droga, inveja e de todos os vícios, coisa semelhante a essa, porque não herderão o reino de Deus. Tais coisas praticam, Gálatas 5,21, e creia no evangelho de Deus. O que é crer no evangelho de Deus? É crer que Deus
deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você lá na cruz do Calvário, e ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte para nos perdoar todos os nossos pecados e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Disse Jesus Cristo em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Demonstrando o seu amor, João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, eu não estou preocupado com a sua casa, com o seu carro, com a sua roupa, com o seu ganho, com a sua beleza. O Evangelho não traz aos verdadeiros adoradores a preocupação de anunciar para vocês isso. O Evangelho não está preocupado com isso. Eu estou preocupado aonde você vai passar a sua eternidade. Meu irmão, eu estou falando de algo tão sério. Eu estou falando de céu e inferno, morte sem Cristo Jesus, condenação eterna, lago de fogo, ou vida eterna com Cristo Jesus no novo céu e nova terra, aonde não vai habitar o pecado, paraíso. Então presta atenção, Marcos 16:15 ao versículo 16, disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê, for batizado, será salvo. Quem porém não crê, será condenado. Te pergunto, condenado para onde? Inferno, para o lago de fogo. Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ah, se alguém que se atrever a querer ir para o inferno sem crer em Cristo Jesus, acabou. É só um lugar de ida, não tem volta. Você vai gritar: pai, mãe, acabou, meu irmão. Mas primeiro, deixa eu dizer algo para você. Tem um detalhe. Você vai se lembrar que teve uma escolha em sua vida aqui na terra. A vida é tão boa, né? Maravilhosa. Beber, curtir, fazer amizade. Jesus disse, Marcos 8:36-37, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem daria o homem em troca de sua alma? E Deus vai dizer em Lucas 12:39, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e os que têm preparado, para quem será? Por que eu estou dizendo isso? Meu irmão, no inferno, a consciência e a memória não serão apagadas. Lucas 19:25, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida. Como é que é? Lembra-te, eu saberei, você saberá o que você fez, você vai saber o que foi que eu fiz, eu saberei o porquê eu estou lá. Você lembrará das vezes que recebeu a oferta da salvação e a rejeitou dos convites dos irmãos da igreja, e a rejeitou não os irmãos da igreja, não o chamado dos irmãos da igreja, mas sim rejeitou a palavra de Deus. Tem mais. Sabe quem vai estar lá? Caso alguém se atreva a dar uma passadinha por lá? O diabo, o caluniador, o pai da mentira, que foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também os falsos profetas. Quem são esses? Os que estão enganando de vocês o verdadeiro evangelho de Deus, o evangelho
da salvação, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20:10. O que isso significa? Século do século, por toda a eternidade. Sem Cristo, sem ninguém, só vergonha e horror. Daniel 12:2. Pense nisso, irmão. A Bíblia também vai dizer em Paulo aos Romanos 13:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E qual é a consequência da morte? O salário do pecado é a morte. Essa é a consequência. O salário do pecado é a morte. Qual a morte? A condenação ao inferno, ao lago de fogo. Agora preste atenção. Só tem uma saída. Só há um jeito para que eu e você, as pessoas, não vão para o lago de fogo. Aí você, no seu íntimo, no seu coração, deve pensar: pelo amor de Deus, meu irmão, me diga qual é a saída. Me diga, por favor. Me diga, eu já andei por aí, por todas as religiões, percebi que em mim não há salvação, porque eu já nasci em pecado, concebido por minha mãe, como vai dizer o Salmista 51:5. Meu irmão, qual é a saída? Me diga, por favor. A minha alma está sedenta. Eu quero, meu irmão, sair dessas trevas. Eu quero sair dessas drogas. Talvez você esteja pensando: eu quero sair do homicídio, do homossexualismo, do alcoolismo, da mentira, da inveja, dessa escuridão, meu irmão. Me diga qual é a saída, por favor. A saída, meu irmão, é Cristo Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro. Abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens que sejamos salvos. Só em Cristo Jesus. A pregação do Evangelho. Paulo, aos Romanos 10:17, vai dizer: a fé vem pela pregação, e a pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus. O pecado condena todos os homens já nascem condenados. Salmo 51:5 e Romanos 6:2. Ok? Mas Cristo veio nessa terra e salvou o homem. E como eu, pecador, você, pecador, adquire a salvação crendo em Jesus Cristo. A fé. Paulo aos Romanos diz que só tem uma coisa que produz a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela exposição do Evangelho. A fé vem pela pregação do Evangelho, meu irmão. Presta atenção nisso aqui. Se você não crê, você não tem fé, certo? E se você não tiver fé, não recebe a salvação em Cristo Jesus. Concorda? E se você não recebeu, você está condenado. Ok? Porque Marcos 16:16, quem crê será salvo, quem porém não crê será condenado, conforme as Escrituras Sagradas. Meu irmão, eu estou falando de céu, inferno, vida ou morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Ezequiel 33:11. Mas você pode crer essa noite, nesse exato momento que você está ouvindo a palavra. É só você
crê em Jesus Cristo e você será salvo. Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Diz assim a palavra do Senhor também em Deuteronômio 30, versos 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: te propus a vida, a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz. Que voz? A palavra de Deus. E apregando-te a Ele, pois disto depende a tua vida. Para concluirmos, o tempo está cumprindo. Quando ouvir falar de guerras, nação contra nação, terremotos, e muito hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, e se levantarão-se muitos falsos mestres, passando por profeta, enganando-se a muitos com heresias e doutrinas humanas. O que é isso? Doutrinas humanas. É você agregar-se a um conjunto de regras pelo grupo de homens ou de alguém que coloca algo a mais nas escrituras ou retira das escrituras para impor as suas regras humanas, escondendo de você, pecador, escondendo a verdade. Eles operarão grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os próprios eleitos. Pai contra filho, filho contra pai, vários tipos de doença pelo mundo aí fora, tragédia, furacão destruindo tudo, casado hoje, amanhã solteiro, prostituição, corrupção, tragédia macabra, jovens e crianças morrendo no submundo do crime, nas drogas e etc. Isso é o sinal que o reino de Deus está próximo. Jesus Cristo está voltando. Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Acorde, pecador, e creia no Evangelho de Deus para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Disse Jesus em João 14, 2 e 3: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu vos preparei lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu esteja, vós também. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz para você hoje. Isso que é o Evangelho de Deus. Arrependimento e renúncia, arrependimento dos seus pecados e volte-se para Cristo. Não é Evangelho, não é esse Evangelho que traz o bem-estar do homem, que combina com a palavra do homem. Não é desse Evangelho. É por isso que você está constrangido com a palavra de muitos te anunciado para você. Mas o Evangelho de Cristo é isso. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo enquanto você está em vida nessa terra. Amém.